declare: Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O teu reino assim na terra como nos céus. Teu reino como no céu. Teu reino, Deus. O teu reino assim na terra como nos céus. O teu reino, declara isso. O teu reino vem, o teu reino vem. Vamos declarar isso. O teu reino vem, vem, Senhor Jesus. Teu reino vem, o teu pois seu é o reino.
governo é inconfundível. Tua autoridade ninguém tem igual. E tu sendo tão amoroso, misericordioso, quando o diabo tentou o homem, o pecado entrou e ele saiu debaixo do teu reino, da tua autoridade. Tu enviaste o teu único filho, Jesus. E ele nos ensinou a declarar: o teu reino é chegado, Jesus. Tu tiraste o homem das trevas, tu libertaste o homem das trevas. Deus, em tua soberania e no teu propósito, tu resgata o teu reino na pessoa de teu filho Jesus Cristo. E hoje nós queremos declarar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele cumpriu o teu propósito. E nós declaramos: venha o teu reino. Diga bem forte: Jesus, venha o teu reino. Outra vez: Jesus, venha o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. É o poder, declare o reino. é a glória, para sempre, amém. Pois seu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre, amém. Pois seu é o reino, teu é o poder. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vontade de Deus não morreu com o pecado de Adão, nem com o pecado de Israel, e muito menos com o pecado da igreja. A vontade de Deus prevaleceu na vida de Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê vai vencer. Vai vencer. Aleluia. Antes de sentar, abraça a pessoa que está do lado e diga: faça do teu coração o trono do Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: aproveite esse verão. Amém. Quantos estão felizes com esse verão? Aleluia, verão de julho. Mas dizem que amanhã de manhã pode amanhecer com chuva, e segunda, terça e quarta o nosso inverno pode aparecer. Amém? Deus está conosco em qualquer estação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Vamos às escrituras nessa noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, primeiramente. Aleluia. Quero nessa noite conversar e pregar sobre a importância de entendermos o que acabamos de cantar, sobre o reino dos céus. O reino dos céus é chegado entre nós. Pelas escrituras nós entendemos que Saulo, quando teve aquele encontro com Jesus, ele
citou a palavra Senhor. Vamos ver claramente aqui. Mantenha a Bíblia em Mateus, tá? Ao ver, ali ele diz uma coisa interessante. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem perguntou a Saulo: quem és tu, Senhor? Olha que interessante o que esse homem respondeu naquele momento. Perguntou: quem és tu, Senhor? Por muito tempo se ouviu falar de Jesus, nosso Salvador. Não está errado, nem um pouco errado. Porém, ficarmos só em Jesus como nosso Salvador não está completo. Não está completo. Eu creio que quando todos nós nos convertemos, nós dizemos, de uma forma ou de outra, nós reconhecemos que nós somos pecadores e declaramos que Tu és o nosso Salvador, mas que também Tu és o nosso Senhor. E a Bíblia diz, né, que ninguém pode declarar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A única maneira que um ser, um homem ou uma mulher, pecador, quando é tocado pelo Espírito Santo de Deus, vê os seus pecados, a única maneira de ele dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és Jesus Cristo, Tu és o Rei dos Reis. Reconheço que através de Ti, Rei Jesus, os meus pecados foram perdoados e agora eu sou salvo. E a Bíblia também diz: se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer e confessar a Ele como teu Senhor e Salvador, tu serás salvo. Agora, Deus quer que nós, na caminhada da fé, vamos crescendo. Pastor Isaías pregou aqui sábado passado sobre a importância de crescermos e chegarmos à maturidade em Cristo Jesus. Mas ninguém cresce se não nasce. Certo ou errado? Claro. Para crescer tem primeiro nascer. E é interessante isso. No reino de Deus é assim. Nós temos que nascer de novo. E como que nós nascemos de novo? Nós vimos há pouco. Deus efetuou em nós uma obra pelo Espírito Santo. Nós reconhecemos nossos pecados, confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, e nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida. E agora Ele está nos levando ao crescimento, à maturidade. Mas ao vermos os evangelhos, nós vemos dois momentos em um homem, em Jesus, e depois o terceiro momento na vida dos discípulos. Eles vão mais longe. Eles entenderam, Deus nos salvou, ganhamos uma nova vida em Jesus Cristo, mas nós precisamos de uma coisa na nossa vida. Eles disseram: é chegado o reino de Deus. Por que esses três? Por que João Batista disse isso? Por que Jesus disse isso? Porque os discípulos disseram isso. Por que nós temos que dizer isso até o dia de hoje? O reino dos céus é chegado. Sem dúvida alguma é uma confissão, é uma declaração de fé, mas ao mesmo tempo uma declaração profética. Quando nós declaramos, tomados pelo Espírito Santo de Deus e por fé, e com firmeza nas Escrituras, é chegado o reino dos céus, as coisas ao nosso derredor mudam, as situações mudam, o deserto muda, as trevas mudam, e as pessoas também são mudadas. Glória a Deus pela nossa conversão. Mas Deus está nos dizendo nesta noite
eu chamei vocês para vocês implantar o meu reino na terra. Eu chamei vocês para que vocês tenham confiança plena e total em mim e confronte tudo que não é meu, e na minha autoridade vocês, onde passarem, vão implantar o meu reino. Muito bem. Essa é a vontade de Deus. Diga a pessoa do outro lado, tem que ter fé para liberar a palavra de Deus com confiança no nosso coração. Qualquer cristão que tiver fé, libera esta palavra, chegado o reino dos céus, ele vai estar abrindo portas para que a vontade de Deus soberana venha sobre toda e qualquer circunstância. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diga a pessoa do outro lado, você deve, a partir de hoje, cada vez mais, orar nesse sentido. Venha o teu reino e declarar: o reino de Deus é chegado. Quantos creem que o Brasil precisa de Jesus? Quantos creem que o nosso estado precisa de Jesus? Quantos creem que o nosso vale aqui precisa de Jesus? Quantos creem que a América do Sul, o mundo todo precisa de Jesus? Então nós temos que orar como Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não apenas isso, declarar: chegou o reino de Deus. Há um novo comando, há uma nova autoridade, algo novo para esta nação. Pelo poder do nome de Jesus nós declaramos: o reino de Deus dos céus é chegado nesta nação, nesse vale, nesse estado. O que acontece? As coisas começam a mudar. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Pelas escrituras. Vamos então, Mateus capítulo 3. Verso 1, verso 2. O que fala aqui? De João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: o que ele dizia? Arrependei-vos, porque o reino está próximo, o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que interessante. Por que ele disse isso? Muito bem. Quem era João Batista? João Batista, a Bíblia diz que ele era aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele estava começando o seu ministério e ele faz essa declaração, mas não foi ele que fez. Foi o Espírito Santo que tomou a vida dele. E por que ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? Eu faço uma pergunta para você e para mim nesta noite: quem governava Adão e Eva completamente antes do pecado? Deus. Eles estavam totalmente debaixo do governo de Deus. Ok. E aí entrou o pecado. Qual é a maneira de sair do pecado? Arrependimento. Arrependimento para quê? Para ir para o céu e não ir para o inferno? Não, meus irmãos, não. Aos olhos de Deus, Jesus Cristo, que esse João Batista estava pregando aqui, não era apenas um líder que ia tirar as pessoas do inferno e levá-las para o céu. Não! Jesus era o instrumento aos olhos de Deus de tirar o homem debaixo do governo, do reino, do domínio, da autoridade do maligno
e trazer ele de volta ao reino dos céus, aonde novamente, através da obra de Jesus naquela cruz, todo ser humano, por mais pecador que fosse, ia viver debaixo do governo e da autoridade do senhorio de Deus outra vez. E olha que interessante, não foi só João Batista que disse isso, avança um pouco mais, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, opa, mesma coisa, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 10:7. João Batista, Jesus, e olha agora os 12. Mateus 10:7. Jesus estava dando instrução para os 12. E olha o que ele diz: à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino do quê? O reino dos céus. Agora, eu pergunto para ti e para mim, nesta noite, o que é um reino? O que é um reino? O reino é um lugar onde tem um rei, onde tem uma linguagem e aonde tem pessoas que estão debaixo daquele governo e que tem a mesma linguagem e tem uma vida que aquele reino traz. E João Batista, Jesus e os discípulos pregaram o reino. João Batista vem, prepara. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele chegou implantando e iniciando o seu ministério, libertando e liberando a vontade de Deus e dizendo: o reino dos céus é chegado. E aí ele instrui os discípulos e diz: vocês também, vocês vão ir por todos os lugares e vão declarar que o reino é chegado, e eu quero que isso seja algo como um decreto na boca de vocês. Veja a importância dessas palavras. Todas elas são usadas. E o que Deus quer mostrar para nós? Existe algo dele nisso aí. Os três falaram a mesma coisa. Por quê? Mera coincidência. Não foi. Porque não tinha o que dizer. Foi por falta de criatividade. Eles repetiram, simplesmente repetiram. Não foi. Existe uma coisa muito reveladora e poderosa nessa declaração dos três. É chegado. O que ele está dizendo? Já chegou. Não é que vai chegar. Reino, já falei, falo de novo. Fala de governo, de domínio. Todo reino tem um rei. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de todos os reinos. Nos céus há governo absoluto. Tudo está sujeito a Deus. O governo de Deus no céu está firme. Não existe ameaça nem concorrência. É absoluto. O que ele diz? É chegado o reino dos céus. O que Jesus ensinou a orar? Faça a tua vontade assim na terra como nos céus. O que acontece nos céus? Lá não tem divisão. Lá só tem uma única autoridade. Lá só tem um único que fala e todo mundo obedece. Lá tem só um governo absoluto. Lá tem só um que domina. Lá tem só um que reina. Então o que nós temos que dizer nesses dias? Com confiança no nosso coração. Chegou o governo absoluto de Jesus Cristo na terra. É
isso que está querendo nos dizer essa passagem bíblica. É isso que nós temos que dizer nesses dias. Chegou o domínio absoluto de Jesus. Chegou a autoridade suprema. Chegou aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Não apenas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. Não! Aquele que veio implantar novamente na terra a autoridade soberana de Deus. O profeta Isaías, quando viu a obra de Cristo, ele diz: a vontade de Deus prosperará nas suas mãos, se referindo a Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus estava com o Pai no princípio, na criação de todas as coisas. Ele é a expressão exata da vida de Deus. Deus olhou para a humanidade e viu que nós estávamos perdidos, estávamos fora do reino. Havia uma nova autoridade, havia um novo governo. Por causa da desobediência e do pecado, Satanás tomou autoridade. E Deus viu isso e enviou o seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele disse: está consumado. E naquele momento que ele estava dizendo essas coisas, a Bíblia diz claramente: ele despojou os principados e as potestades, subjugou toda a força do reino das trevas debaixo da sua autoridade. E hoje nós temos autoridade para dizer nesta cidade, nesta região, se nós estamos sujeitos a Jesus Cristo, a autoridade suprema de Jesus chegou neste vale. A autoridade suprema de Jesus chega na tua casa nesta noite. Chega no teu marido, chega no teu esposo, chega no teu filho, chega na cidade de Brasília, em nome de Jesus Cristo. Venha o teu reino. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós estamos envolvidos em muito mais do que olhar para a placa de denominações. Nós estamos envolvidos em olhar para a implantação do governo de Deus na terra, através de Jesus Cristo. Digam todos: chegou com Jesus Cristo o governo absoluto de Deus na terra. Diga a pessoa do outro lado: tenha fé nisso. Diga: creia que Jesus tem autoridade. Declare isso com confiança. Confronte o mundo espiritual. Enfrente o maligno, enfrente as trevas, enfrente os principados. Proclame esse decreto e diga: chegou Jesus Cristo, o poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente sente que a coisa muda, né? Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Pastor Pedro começou o culto fazendo essa oração hoje. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Digam todos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que interessante. Dentro da oração que ele nos ensinou está o reino dele. Reino é domínio, reino é autoridade. Hoje, falando de reino dos céus, nós não estamos falando de espaço físico.
Não estamos falando de um pedaço de terra. Nós estamos falando da autoridade e do governo de Jesus Cristo sobre as pessoas. Amém? Na oração que Jesus nos ensinou, ele usou a palavra reino 2 vezes. Entre as 2 vezes podemos cobrir a ação do reino de Deus. Verso 10 diz: venha o teu reino. Verso 13: porque teu é o reino. Olha que Jesus inicia e encerra. Quando ele nos ensina a orar, venha o teu reino, o que nós estamos fazendo? Invocando, pedindo. E esta deve ser uma oração diária nossa. Venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha a tua presença, venha a tua luz, venha a tua santidade. Venha o teu reino. Tudo que é teu, enche o vale dos sinos. Enche essa família, enche esse casal, enche esse jovem, essa criança, esse adolescente. Muito bem, temos que pedir. Agora Jesus, ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que interessante. Olha que interessante que Jesus estava dizendo. Eu sou apenas um instrumento, mas o reino, o grande Criador de todas as coisas, é o meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Venha o teu reino, mas a ti toda a glória, todo louvor, toda oração, porque o reino é teu. Diga à pessoa do outro lado: a tua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Tu és, em primeiro lugar, propriedade de Deus. Pastores, líderes, a igreja não é nossa. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela é de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos nas Escrituras que nunca o homem pode ter para si a glória, a honra, porque isto pertence só a Deus. E é interessante, entre a invocação e a oração, a frase final, que de Deus é o reino, acontecem algumas coisas. Quando o reino, o governo de Jesus se estabelece na nossa vida, como? Ele toca os nossos corações e nós nos arrependemos dos nossos pecados. O que acontece? Jesus dá-nos o pão de cada dia. Eu tenho plena convicção no meu coração que aonde tem o reino de Deus, não falta provisão. Você viu que Deus está abrindo os nossos olhos? Você vê que Deus está dizendo para mim e para ti hoje à noite: a tua necessidade é minha responsabilidade. Tu és meu agora, tu és propriedade minha, eu vou cuidar de ti. E isso traz muita confiança e segurança para nós como pais. O futuro dos nossos filhos está nas mãos de Deus. Amém, pai? Amém, mãe? Isso traz confiança e segurança para os jovens que estão aqui. Deus tem um casamento abençoado para mim. Estou falando que se fosse vocês, porque eu já tenho. Amém, jovens? Eu não vi amém. Digam: aonde tem o reino de Deus, tem provisão para todas as áreas. Pão nas Escrituras não é apenas alimento para o corpo. Jesus disse: aquele que de mim come por mim, viverá. É alimento físico para o corpo, mas também é alimento espiritual, e também é a presença e a manifestação da provisão de Deus nas nossas vidas em todas as áreas.
Mas aqui eu quero afirmar uma coisa com confiança nessa noite. Agora falando do corpo. Quando o reino de Deus, quando a presença e o governo de Jesus entra em nós, diga: eu sou curado fisicamente. E eu declaro a cura nesta noite, em nome de Jesus. O reino de Deus não é visível, mas as manifestações do reino são. E uma delas é a cura dos enfermos, a libertação dos cativos. Agora, não fala apenas dá-nos o pão, mas também perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Somos perdoados. Nossa culpa, nossa dívida, nossa iniquidade, transgressões, pecados foram pagos por Jesus Cristo naquela cruz. E eu recebo da parte de Deus perdão, recebo o remédio da cura da minha alma, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Agora, pois, nenhuma condenação, mais culpa, não sou mais escravo do maligno, não sou mais devedor ao meu passado, fui liberto, fui perdoado, fui curado no meu interior, recebi uma nova vida, e agora eu fui acolhido por Jesus Cristo, e eu sou filho de Deus, faço parte do reino de Deus, não sou mais dominado pelas trevas, tenho vitória, tenho graça na minha vida, tenho sabedoria na minha vida. Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia. Nossos pecados são perdoados. E quando nós somos perdoados, o que nós ganhamos? Capacidade divina para perdoar as pessoas que nos feriram. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, por causa da tua graça, não por causa de nós, mas por causa da tua bondade, da tua misericórdia. E eu reconheço, Jesus, que assim como tu me perdoou, agora eu posso olhar para aquela pessoa e não ter mais indignação, não ter mais raiva dela, não ter mais ódio dela. Se ela vem na calçada do meu lado, agora eu não vou mais para o outro lado, eu vou chegar na frente dela e vou dizer: aquele dia eu errei contigo, eu quero te pedir perdão. Se ela vai me perdoar ou não, o reino de Deus está dentro de mim, e Ele me ensina que eu devo pedir perdão, e eu vou pedir perdão. Aleluia. A amargura, o rancor, o ressentimento, esse azedume miserável, desculpa a expressão, mas coisinha terrível, gente. A raiz de amargura que brota. Eu gostei muito de uma frase que eu vi essa semana na rádio: a raiz não se enxerga, mas é por meio dela que entra força para aquilo que se vê, os galhos, o tronco e os frutos. Cristo mudou minha raiz e a tua raiz. Eu fui lavado e perdoado pelo sangue de Jesus, e eu perdoo a todos que me feriram, e eu não tenho mais azedume, não tenho mais raiz de amargura. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo. E agora você é meu irmão, eu posso te abraçar, eu posso te abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino de Deus, quando chega na vida de uma pessoa, ela é perdoada e ela perdoa. Nunca me esqueço que Carlos Anacondia conta um testemunho que ele foi pregar na Dinamarca. E está pregando sobre o perdão. E lá no meio dá um alvoroço. Um alvoroço santo, né? Um barulho santo. Um barulho santo. E uma menina sai de lá, começa a correr no auditório. E o Anacondia sentiu: é algo de Deus, é uma manifestação de Deus. E ele olhou para trás e viu um homem chorando muito. Era um pastor. Quem era? Que estava sendo curada e correndo, que não podia mais caminhar, estava paralítica. Era filha do pastor. Aquela menina, quando entendeu que a cura dela não era apenas física, mas era espiritual, e ela sentiu o perdão de Deus, e ela começou naquele momento
sentiu perdão e liberou perdão, as pernas dela voltaram a funcionar. E ela começou a correr. Sabe, a própria medicina hoje tem uma área que estuda fé e medicina. E sabe o que os médicos dizem, cristãos e não cristãos? Eu já ouvi isso de no mínimo 3 médicos. O crente, eles dizem assim, a fé deles nesse Jesus ajuda eles a sentir-se perdoado e também a perdoar as pessoas. E eles são curados mais rápido. O tratamento acontece melhor. Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus está curando enfermidades aqui no corpo, porque Ele te mostra o reino de Deus chega na tua vida e você recebe o perdão e você consegue perdoar as pessoas. Qual é a maneira que nós entramos no reino? Quando recebemos o perdão de Jesus Cristo. Qual é a maneira de se manter no reino? Continuando recebendo perdão e perdoando todo dia. 70 vezes 7. Livra-nos do mal. Olha que interessante. Então, o pão nosso de cada dia. Diga a pessoa do outro lado, se o reino chegar na tua vida, você vai ter a provisão de Deus. Vai ter o perdão de Deus depois. Mas depois o que diz? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantos aqui querem ser livres da tentação? Escutem, ser tentado não é pecado. Cair na tentação é pecado. Jesus também foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E olha o que Jesus está dizendo, livra-nos da tentação. Ele não está dizendo, tira a tentação dele, ele está dizendo, não deixe eles cair na tentação. Quem aqui se sente tentado? Ninguém aqui está glorificado, certo? Amém? Uma das coisas boas que nós temos que aprender, que é do reino, é ser sinceros. Então diga, quando o reino de Deus chega na minha vida, eu tenho a presença de Deus comigo, que não me deixe cair na tentação, mas sou livre do mal. Estou guardado do mal. Diga a pessoa do outro lado, o mal não vai chegar na tua vida se você estiver debaixo do reino dos céus. Aleluia. Fui liberto do mal do passado. Digam todos, eu acredito que toda maldição do pecado, toda maldição familiar acabou na minha vida no dia que a autoridade de Jesus entrou em mim, que o reino dos céus entrou em mim. Aplauda o Senhor, Ele fez isso. Obrigado, Deus. Livra-nos do mal. Fomos libertos das maldições do passado e das cadeias. O reino de Deus nos trouxe libertação. Aleluia. Aleluia. E o que Ele quer agora? Estabelecer 100% sobre nós o seu reino. Aleluia. Na nossa vida física, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Então digam todos, o reino dos céus chegou na minha vida. Ele toca a minha casa. Ele toca a minha casa. Ele toca a minha família. Aleluia. Sabe o que acontece? Quando a gente declara isso, as trevas vão embora. O diabo entende. Acabou a minha vez aqui. Está chegando aquele que me derrotou naquela cruz. Que coisa forte. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, olha que interessante. João Batista, Jesus Cristo e os discípulos proferiram isso, mas em momentos diferentes. João Batista proferiu
Aonde? Onde é que estava João Batista quando ele disse: o reino dos céus é chegado? Aonde ele estava? Digam todos: no deserto. O Brasil não sabe muito bem o que é o deserto fisicamente falando, mas eu quero dizer que espiritualmente falando, tem muito deserto nessa nação. E o que é o deserto? Um lugar que nada nasce, nada dá. Mas ali estava João Batista dizendo: eu estou aqui no deserto, onde nada funciona, onde parece que nada vai acontecer, mas eu estou invocando e dizendo: o reino do céu chegou aqui, e mesmo no deserto vai haver manancial de vida. Eu quero dizer hoje à noite: não tem lugar árido, não tem coração árido, não tem família árida, não tem região árida. Vamos invocar o reino dos céus, e aonde parece que nada vai acontecer, vai acontecer. Eu nunca esqueço que o pastor Isaías contou uma vez para nós uma experiência que ele teve com o pastor Rubens há muitos anos atrás. Vocês foram orar para uma pessoa que estava endemoniada numa casa. E ele disse que quando chegou naquele lugar, ele sentiu que era um lugar árido, seco, deserto, aonde o diabo vinha dominando aquela casa, aquela família, e trazendo morte e insegurança. Trancaram toda a casa. E o pastor Isaías, com aquela habilidade que ele tem, disse para o Rubens: Rubens, vamos ver se a porta do fundo não está aberta. Deram a volta e entraram pela porta dos fundos e se encontraram com o homem. O que aconteceu naquele lugar deserto, naquele lugar árido? Cristo libertou aquele homem. Muito forte. Você lembra quando Jesus chegou na região de Gadara? O que aconteceu? Aquele homem que estava possesso, endemoniado, correu até Jesus. Correu até Jesus. Agora, Jesus, ele também falou isso: o reino dos céus é chegado. Aonde que ele falou isso? Nós demos ali em Mateus, capítulo 4. Se você ler do 12 em diante, você vai ver que Jesus, ouvindo que João tinha sido preso, retirou-se da Galileia e, deixando Nazaré, foi morar aonde? Em Cafarnaum. Cafarnaum era lugar onde parecia que o domínio do diabo era muito forte, lugar de opressão, lugar de escravidão. O que Jesus fez? Chegou ali e disse: o reino dos céus é chegado. O que ele está dizendo? As trevas que estão aqui vão sair, porque eu sou a luz de Deus. O que ele estava falando ali? O que ele está dizendo? Declarando guerra contra as trevas. Digam todos nessa noite: eu creio que a luz prevalece contra as trevas. E eu invoco nesta noite o reino dos céus sobre esses lugares de trevas, e eles vão ser mudados. Fora todas as trevas desta nação, em nome de Jesus Cristo. O reino dos céus é chegado no Brasil. É muito sério, meus irmãos. Nós temos que, como igreja, tomar autoridade e entender isso. Aquele homem, Anaconda, com 1 metro e pouco, quando ele diz: escuta-me bem, Satanás, me levanto contra ti em nome de Jesus Cristo e te ordeno, sai desse lugar. Nossa, começa a sair os demônios da vida das pessoas. Está para vir um homem aqui. Os colorados não ficam tristes, mas escolheram a arena do Grêmio para levar ele. Está vindo um homem aqui que se chama T.B. Joshua. Meus irmãos, que coisa. Tomara que esse evento saia. É um nigeriano.
Eu fui na internet, eu ganhei o DVD dele, da cruzada dele no México, e assisti todo. E aí eu fui ver a igreja dele na Nigéria. Meus irmãos, que coisa forte. Aquele homem com uma simplicidade, ele começa a orar e invocar o nome de Jesus. Gente, aquele salão começa a dar endemoniado por tudo que é lugar. Digam todos, o reino dos céus, ele não é físico, não é um pedaço de terra, é invisível, diga isso. Mas as manifestações dele vieram com Jesus Cristo. Cura dos enfermos, libertação dos cativos, autoridade contra o vento, contra todas as coisas. Cristo tem poder. Nós declaramos todos os lugares de trevas desta cidade, desse vale desfeito pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, você tem que invocar o reino dos céus. E ele vai se manifestar. A luz de Cristo brilha e as vidas são libertas. O que diz Jesus? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Agora, os 12 discípulos também falaram isso. Jesus instruiu eles. Mateus 10, 7. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? O que ele está dizendo para nós hoje? À medida que vocês caminham, à medida que vocês vão para o trabalho, vão no supermercado, não importa por onde vocês vão, sozinhos ou acompanhados com outros irmãos, vocês são o meu reino na terra. E subiam eles para a oração da hora nona. E vi um homem paralítico na porta formosa do templo. E 2 que tinham andado com Jesus tinham visto a manifestação do reino que cura, que liberta. E um homem dá uma esmola e ele diz: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eles estavam dizendo? Nós declaramos que o reino de Deus vem sobre ti agora, e a tua paralisia vai te deixar. Pela fé eu declaro os enfermos curados aqui hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade nesses corpos enfermos aqui. E aqueles que têm parentes enfermos também, nós declaramos eles curados onde eles estão agora, em nome de Jesus Cristo. Ser curado em nome de Jesus. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Eu vou subir, mas quando eu subir, vai descer sobre vós, aleluia, o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema da igreja na terra? Jesus disse: venha teu reino e seja feita a vontade, porque assim na terra como no céu, porque lá no céu não tem divisão, gente. Lá no céu só tem uma voz de comando. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti? Nós queremos ver milagres, nós queremos ver pessoas libertas. Então nós temos que nos humilhar todos diante da autoridade de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, e deixar Ele nos comandar. E a divisão vai embora e os milagres vão acontecer. O problema é o mesmo problema de sempre, que o diabo consegue, ele bota divisão. E onde tem divisão, tem confusão, e onde tem confusão, a Bíblia diz, uma casa dividida não subsiste. Mas hoje nós queremos dizer: não quero que seja feita a minha vontade, nem a vontade do fulano, do ciclano. Nós queremos nos humilhar diante de Deus nesse vale, dizer: Jesus, tu és o dono da igreja, Espírito Santo, tu é a voz suprema. Nós nos humilhamos diante de ti, queremos andar contigo e unidos uns com os outros. Vocês vão ver uma coisa: o reino de Deus vai se manifestar ainda mais. Preste atenção que Jesus orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque lá a vontade de Deus é absoluta. E sabe o que Deus está querendo? Implantar a vontade dele absoluta sobre a liderança da igreja, sobre todas as pessoas.
E tem que morrer esse desejo orgulhoso e bobo dos pastores de achar que são dono das coisas. A igreja de Jesus Cristo, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus. Não tem igreja maior e nem igreja menor nessa nação. Tem a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Afinal de contas, para que reino nós estamos trabalhando como liderança? Por nós ou para o reino de Deus? Orem por nós, para que a gente continue trabalhando pelo reino dos céus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, diga à pessoa do outro lado: a tua rua, o teu lugar de trabalho, a tua escola, o litoral, o verão, né? O litoral no verão e qualquer outro lugar no inverno, diga, é o lugar onde tu vai implantar o reino de Deus. Diga, lança as redes, vai ter colheita. Gente dos céus, que porta que está se abrindo nas escolas. Cada semana acontecem coisas maiores. O Colégio Americano em Porto Alegre abriu as portas essa semana. O Colégio Americano é metodista, como o IPA também. Mas nem todos os alunos são cristãos. O Colégio Americano essa semana abriu. E os irmãos que trabalham evangelizando as escolas passaram a semana toda dentro do Colégio Americano. E Deus fez coisas tremendas ali em Porto Alegre. Vamos continuar orando. É uma porta aberta. É um lugar onde nós estamos lançando a rede. E está dando resultado. Os professores, ao ver aquilo, eles disseram: poxa, vocês fizeram um café para 30 professores. Nós queremos uma coisa diferente. Eu quero que vocês façam, a diretora disse, eu quero que vocês façam um café para os 100 professores da escola. Eles fazem um café e falam de Jesus para todos os professores. Gente, diga para a pessoa do outro lado: proclame que o reino dos céus é chegado. Diga: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expelem os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém, irmãos? O reino dos céus é invisível, mas a manifestação é visível. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expele os demônios. Deus está agindo nesses dias. Deus está agindo nesses dias. Vamos continuar declarando: é chegado o reino dos céus. Na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos. Aleluia. E aonde não tem nada nesse deserto, aonde tem trevas, vai ter manancial, vai ter vida ali, vai ter luz nessas trevas. E nós declaramos que todo perdido vai encontrar o caminho, porque o reino dos céus é chegado entre nós. Aí aqui o relógio. Estava olhando lá porque tem uma congregação que é do lado. Diga a pessoa do outro lado: Mateus capítulo 5 mostra como nós devemos viver nesse reino. As cartas explicam como devemos viver. Tem uma frase de um dos apóstolos que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz. Por que paz? Por causa da salvação, por causa do perdão dos pecados. Por que alegria? Estamos felizes com o que Deus fez por nós. Justiça por quê? Porque fomos justificados. Amém, irmãos? Mas o reino de Deus, ele é o lugar onde tem humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito. O reino de Deus é o lugar onde nós choramos pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. O reino de Deus é o lugar onde nós manifestamos a mansidão. Jesus era manso e humilde de coração. Preste atenção.
Presta atenção. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era manso e humilde. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é uma pessoa mansa e humilde? Acessível. Qualquer pessoa consegue chegar numa pessoa mansa e humilde. Nós temos que ser uma igreja mansa e humilde, que as pessoas têm fácil acesso a nós. Amém, irmãos? O reino de Deus é um lugar onde nós vamos ter fome e sede pela justiça como nunca ainda visto. O reino de Deus é um lugar onde vai estar cheio de pessoas com misericórdia. O reino de Deus é um lugar onde vai ter santidade, limpos de coração. O reino de Deus é um lugar onde tem pacificadores. O reino de Deus vai ser também um lugar, por causa dele, nós vamos ser perseguidos, mas bem-aventurados somos quando perseguidos e injuriados formos. E como é que termina o Sermão do Monte? Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: você entrou debaixo do governo, do domínio, do senhorio, do reino de Deus, através de Jesus Cristo. Leve esse reino a outras pessoas. Quantos querem fazer isso? Vamos ficar em pé. Pois, aleluia. 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 Põe a mão na pessoa que está do outro lado e diga: junto contigo eu oro nesta noite. E pedimos, diga isso, que o reino dos céus venha sobre nós ainda mais. Diga: tire de nós tudo que não é dele. Diga: nos humilhamos diante de ti. Reconhecemos, Senhor, tua bondade e teu amor. E pedimos, Senhor, com o coração aberto, quebrantado, torna-nos humildes, torna-nos misericordiosos, torna-nos mansos, Senhor, torna-nos limpos, Senhor, torna-nos pacificadores, Senhor. Leva-nos a chorar, Deus, por nós e pelos perdidos. E diga: em ti, Jesus, eu quero me alegrar, quero fazer de ti e do teu reino a prioridade da minha vida. Diga: e eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família e a família do meu irmão, o reino de Deus é chegado, o reino dos céus, e tudo que é trevas sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tudo que é árido aí, tudo que é morte, vai embora agora. Tomamos autoridade em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ordenamos: fora trevas, fora maligno, fora demônio, fora doença, maldade, maldição, sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aí está, as cadeias caem, os jugos caem, as vidas são soltas e libertas. Toca as escolas, Senhor, toca as universidades, Senhor, toca os hospitais, Senhor, toca os postos de saúde, Senhor, as unidades de saúde agora. Nós proclamamos libertação sobre os cativos nesta noite, nós proclamamos cura sobre os enfermos nesta noite, nós proclamamos a reconciliação nas famílias, o reino de Deus nas famílias, a paz que vem desse reino, alegria, justiça, verdade e o domínio do Senhor. Aleluia. Deus está se manifestando. Eu profetizo que o reino dele toma a tua família. Eu declaro salvação de todos os teus familiares. Eu declaro salvação dos teus colegas de trabalho, teus colegas de universidade. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, eu declare teu reino. Oh, Ele nos ouve. Teu reino
Vem o reino dele no deserto, nas trevas. Declare isso. Proclame. Use essas palavras. Terra como no céu. Meu reino. Declare, pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, é o poder. Levanta as duas mãos. Diga: eu recebo ainda mais a autoridade de Jesus na minha vida, o domínio de Jesus na minha vida, o governo de Jesus na minha vida. Diga: eu me sujeito a ti, Jesus. Espírito Santo, diga isso. Implanta em mim um coração temente, que vai honrar a Deus, que vai obedecer a Deus, que vai ter fome e sede, que a vontade de Deus na minha vida seja perfeita, como é nos céus, onde não tem divisão, não tem confusão. Eu recebo isso na minha vida hoje à noite. Eu abençoo os teus negócios. Declaro que o reino de Deus venha sobre o teu trabalho, e tudo que é trevas é dissipado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu declaro o meu trabalho, o local de trabalho e o meu trabalho abençoado por Jesus. E eu declaro: o reino dos céus é chegado nessa empresa que eu trabalho. Agora nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Pois teu é o poder e tua é a glória. Cante. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória
Ele nunca perdeu. Ele sempre venceu. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. 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 Abraça a pessoa, diga: eu declaro o reino de Deus sobre a tua vida e fluindo através de ti para os outros. Amém. Deus abençoe a vida da igreja. Liberdade, liberdade, liberdade.